Então, boa tarde a todos. Para mim é uma alegria imensa receber hoje a Clarice Panades para falar sobre desenho, sobre seu trabalho e sua experiência de artista com a gente, né? A Clarice é uma artista, né, que eu conheci recentemente. Tive a honra de ser professora dela, foi minha aluna aqui no Ateliê 4, na Escola de Belas Artes. E estou encantada com o trabalho dela. Eu acho que hoje todos nós vamos nos deliciar de conhecer o desenho, né? Um pouco da trajetória da Clarice. Eu vou fazer uma apresentação dela, uma breve apresentação, depois eu passo a palavra para ela e a gente, após a fala dela ou no meio, né, Clarice, eu acho que a gente pode ir fazendo perguntas, a gente pode tanto pelo chat ou se alguém quiser fazer alguma pergunta e a gente vai fazendo de forma mais aberta, né, a conversa. Bom, a Clarice é artista visual e circense, estudante de desenho da Escola de Belas Artes da UFMG e formada como malabarista na Espaço Escola Popular de Circo em 2008. Integra o coletivo circense Na Esquina, com o qual realizou turnês no Brasil e na Europa. Ela pesquisou performance e escrita no Risco em Dança, no CEM, Centro em Movimento, em 2018, em Lisboa, Portugal. Participou das exposições coletivas Sangria, na Galeria Quarto Amado, Belo Horizonte, em 2018, O Amor é Eterno Enquanto Dura, em Lisboa, Portugal, em 2019, e durante a exposição, a galeria estará fechada na Casa Polifônica, em Belo Horizonte, em 2020. Ela também pesquisa a passagem entre as linguagens vídeo, desenho, livro de artista e performance, e as corporeidades que se arriscam ao desviar da norma. Essas transposições criam hibridismos que afastam o desenho da linearidade narrativa e de identidades fixas. A cada novo encontro e técnica, assim diz Clarice, né, ela utiliza o corpo, esse corpo que passa por uma decomposição, se fragmenta, se mistura ao meio, para depois se recompor com a experiência. Essas danças revelam os gestos, animais, texturas, ossos, terra, cores e palavras. Há uma busca constante por movimento no desejo de mostrar esse corpo singular como algo que nunca é, mas está. Um corpo que se inclina para ser afetado por outros e pelo espaço. Ele é território com dissonâncias, distâncias e contradições. Com o corpo, ela diz buscar desvios de palavras fixas e pensamentos dicotômicos. Ela tem uma pesquisa diária do movimento, que é um desejo de revitalizar a linguagem através da experiência corporal, em tempos em que o digital e a imagem predominam, se desconectam da presença e dos encontros. Então, muito obrigada, Clarice, a palavra está com você. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Então, nossa, foi super emocionante esse convite para vir falar agora, que é engraçado que nos últimos tempos, né, eu tô terminando a Belas Artes, eu tô desde 2006 na Belas Artes, então, assim, muitas etapas. E eu cheguei esse semestre, eu apresentei o TCC semestre passado, e agora eu estava fazendo duas matérias das gráficas, que é outro universo, né, do desenho, assim. Então, tudo que eu estava pensando bagunçou, assim. Aí eu fiquei assim, gente, o que será que eu vou ter para dizer, né? Parece que eu não sei mais o que eu tenho para dizer, minhas palavras parece que não estão cabendo mais no que eu estava achando que eu estava fazendo. E aí eu falei assim, bom, então eu não sei, então fica mais fácil que eu vou lá descobrir com o pessoal, né? Aí eu fiquei pensando, né, o que o trabalho diz, né? É difícil de saber às vezes, mas aí eu fiquei pensando, primeiramente, que eu acho que eu nunca parei de fazer circo, que na verdade isso que eu estou fazendo é circo o tempo inteiro. Então,
É como se, sei lá, essa daqui é a técnica que eu estou fazendo muito agora, né? Eu peguei a coisa do grafite, de desenhar esse corpo mais realista, mas ao mesmo tempo, né? Nessa busca dessas sobreposições, mas que na verdade é como se eu tivesse o tempo inteiro experimentando, fazendo tipo uma técnica. Esse é o trapézio. Aí eu tô aqui agora mergulhada no trapézio. E aí eu vou trabalhar esse desenho até que eu passe para o próximo, para a próxima cena do espetáculo, que vai ser um vídeo. Então, eu fui descobrindo que eu faço esse movimento circense o tempo inteiro, assim, em busca desse acontecimento. Então, eu fiz essa série, que ela começou agora em fevereiro, né? Que eu acho que eu fiz uns 8 desenhos desse. E é sempre essa busca por esse movimento, né? Por essa sobreposição que gera essa ideia de movimento. Mas o que me interessa em cada técnica que eu passo é esse gosto do truque. É um truque com a matéria, assim, é de pegar aquela matéria e de fazer saltar alguma coisa. E aí depois eu acabo. Aí eu fiz saltar, aí eu já passo para a próxima. Eu não tenho essa. Eu fui descobrindo que não me importa se eu. Sabe, de ficar ali e eu preciso de me maravilhar com a próxima coisa, entendeu? Então, por exemplo, esse desenho tem um osso aqui nele, saindo aqui, que são os ossos que eu comecei a encontrar num lugar em que eu estou morando, que é Milho Verde. E então é isso, eu cheguei com o meu círculo em Milho Verde, e aí eu vou montando meu picadeiro. Aí, em cada lugar, eu vou ter que compor o meu picadeiro ali de um jeito, mas é mais ou menos o método que eu faço em todos os lugares. Eu me coloco em deslocamento no espaço e eu começo a encontrar essas coisas, né, com as quais eu vou trabalhar. Então, eu comecei a achar osso, os ossos começaram a entrar para dentro dos meus desenhos. E, e aí então, assim, eu vou saltando, por isso que eu vou saltando tanto de uma técnica para outra, né? Por Clarice, exemplo, qual que é a dimensão desses desenhos? eles são. Esse daqui, ele tem esse daqui é um detalhe, né? Esse daqui tem 1,20 por. Eu acho que é 1,60. Esse é grande. Esses daqui são todos numa folha A1. Essa série aqui. Só esse daqui que é um pouco maior. E aí, esses desenhos, eu sinto que eu tenho essa coisa desse corpo que se multiplica. E aí, o que eu vou. Eu sinto que é o que eu vou aprendendo nessa técnica, né? Essa técnica do desenho com a pele, né? De trabalhar essa pele, esses volumes, né? Eu sinto que é como se eu buscasse aqui aprender alguma coisa, né? Então, esse daí esse tipo de textura, né? Que você permanece ali para fazer a pele surgir, é completamente diferente do desenho de linha, né? Você tem que criar esse espaço, esse território ali, que é uma sombra delicada, né? Assim, então, ele dá uma outra qualidade de coisa, né? De corpo, que é essa busca que eu fico nela, assim. E é isso. Eu acho que eu vou buscando essa construção desse corpo, né? Que esse corpo circense que está sempre se trabalhando, né? Um treino. Então eu sinto que é como se eu tivesse o tempo inteiro treinando, sabe? As técnicas e
é uma insistência mesmo, é como se eu insistisse para ir para lugar algum, assim. Então, que é um modo de vida, esse modo de vida circense, né? Que você vai de um lugar para outro e que você nunca pode parar de repetir as técnicas que você faz, né? E isso vira um modo de vida. Então, eu sinto que é como se tudo isso que eu faço é um modo de viver, é o que me interessa, assim, né? Eu faço isso porque isso é viver para mim. Então, por isso que é um pouco obsessivo, eu sinto. Por exemplo, aqui, essas cianotipias, eu faço sobre tecido e eu coloco no sol, né? Assim, eu passo o químico no tecido e eu fico em cima do tecido, né? Eu tenho feito assim. Então, vai fazendo essas espécies de radiografias do meu corpo. E eu comecei a colocar esses ossos também. Aqui também tem pedaços de ossos. E me interessa, é como se isso daí fosse um acontecimento, né? Essa técnica também, ela tem esse lugar dessa revelação desse movimento, né? É quase que uma coisa de um vestígio de uma performance, né? No fim das contas, assim. Mesmo aquele desenho de grafite que eu mostrei antes, também eu sinto que é um registro desse corpo passeando no espaço, assim. Então, eu fotografo o meu corpo, ou então eu filmo meu corpo e eu busco movimentos, meios de movimento, assim, né? Posições não muito estáticas, e aí eu vou desenhando, né? A partir dessas fotos, assim. Então, e esses são os ossos que eu comecei a encontrar aí nessa minha deriva. São os ossos de vários bichos, e tem os ossos das plantas também, que eu chamo de ossos de plantas, que são essas raízes e coisas que parecem corpo. E aí eu estou fazendo essa grande coleção aí. E cada vez ela vai aumentando, né? Porque lá em Milho Verde eu acho o osso toda hora, é uma coisa incrível. Aí vamos ver. Então tem essa questão eu acho que essa coisa do corpo, né? Do corpo circense, eu sinto que é como eu lido essa lida, né? Com esse corpo que você treina, que você repete. É como se ele fosse a minha medida, assim. O meu corpo é a minha medida da minha potência. Então eu sinto que é como se ele fosse, deixa eu pensar, é como se esse corpo que ele me leva a conhecer o mundo, né? Então essa questão das pernas, eu tenho uma repetição da perna, da mão, que eu acho que são essas coisas com as quais eu sempre estou vendo meu pé e minha mão, né? Eles estão aqui, eu sou malabarista, eu jogo 7 bolas, e eu ando, eu faço parada de mão, né? Eu me equilibro sobre minhas mãos, eu tenho essa relação muito assim concreta com isso todos os dias, né? Então assim, eu acho que oi? Acho que escapuliu algum microfone. Escapuliu. E aí eu sinto que eu fico nessa busca assim de algo que me leva para a próxima coisa, assim, para o próximo movimento. E também tem essa questão de, não sei, assim, do arriscar, assim, de achar numa técnica, de ficar numa técnica até eu também não poder ter tanto domínio. Eu tenho uma busca eu fico buscando tentar perder o domínio, assim, de uma técnica, por isso que também, para mim, é importante mudar sempre,
porque eu acho que no circo sempre foi uma coisa muito que me exauria, era eu ter que acertar o truque da bola. Se eu errasse, eu rompia a ilusão das pessoas, e elas não gostavam quando eu errava as bolas. Então, eu sinto que essa coisa das artes visuais, ela me abriu essa possibilidade do erro ser um problema, assim, também. E é isso, assim, ao mesmo tempo que eu tenho uma facilidade muito grande, eu sinto, de ter esse domínio, né? Eu acabo criando ele, porque eu repito muitas vezes, né, as coisas, assim, mas eu fico querendo me arriscar. Então, a cada técnica nova que vai me aparecendo, eu tenho uma coisa de não ter, tipo assim, a cianotipia. Eu não tentei descobrir como que faz, eu fui fazer por mim mesma, porque aí o que vem, o erro, a coisa que surgir, vai ser o que é, sabe? Tenho um pouco isso. Agora, esse desenho aqui, que nascer é um incêndio ao contrário, que é uma frase... Ai, gente, como chama aquele poeta maravilhoso? Esqueci o nome dele. Mas, bem, ela foi uma coisa um pouco inaugural, assim, para mim, que foi em 2016, quando eu voltei para Belas Artes, depois de muitos anos só viajando com o circo, e que foi, eu comecei a fazer uns desenhos grandes, assim, e aí eu fiquei doente, fiquei de cama, e aí eu fiquei no meu apartamento, assim, eu estava com poucos papéis, assim, eu comecei a recortar eles, e aí eu falei assim, bom, eu vou fazer aqui um desenho muito grande, eu vou pôr um objetivo de fazer um desenho de 3 metros. E aí eu saí para uma turnê. E aí, como eu não podia levar um papel enorme para a turnê, né, para eu ficar viajando cada dia no hotel, aí eu ia podendo fazer esses fragmentinhos do desenho onde quer que eu estivesse. Então, eu podia fazer um desenho enorme em modo viagem, né? E foi super... Esse desenho que foi bem, bem inaugural, assim, para mim, dessa questão desses fragmentos que compõem um corpo, né? Que eu acho que eu fico o tempo inteiro fazendo isso, assim, fragmentando, recompondo, criando essa composição de vários pedacinhos e dessa série de vários, né, várias coisas assim que gera esse movimento. Só que esse daqui eu sinto que foi um desenho que eu consegui, que ele tem uma coisa de um acontecimento, ele é um instante, assim, ele é um grande instante. E, bom, essa série Corpo de Linhas é o prazer de exercitar a forma, que são esses desenhos que eu comecei, assim, a fazer, que é uma coisa que eu fico meses, né? Eu fico meses em cima. Eu costumo, cada desenho dessa série são uns 2 meses, bem compulsivamente, de milhões de camadas de caneta, até que vira um corpo, assim, até que a coisa salta. E é o prazer desse maravilhar, assim, eu acho que eu tenho esse desejo sempre, assim, de repente uma coisa vira o corpo e ela que me diz a hora de parar, né? Eu sinto esse lugar dessa conversa, assim, com o desenho, né? Muito, assim, dele me ensinar muita coisa. Esse daqui também é de caneta nanquim. E é isso, assim, eu sinto que eu tenho uma coisa também de que eu não me interesso de terminar uma série, assim, isso para mim não é também uma questão. Eu acho que é uma repetição eterna, né? Então você vai repetindo de forma diferente, vai virando uma nova coisa. Mas, Clarice, desculpa te interromper, mas é porque você mostra os desenhos e como você tem uma relação corporal, né, com esse fazer, eu fico muito curioso para saber a dimensão, sabe? Aí eu gostaria que você falasse, assim, quando citar algum trabalho, que me desse uma noção da dimensão. Tá. Esse daqui tem 1,70 por 1,50. Esse tem 1,52 por 1,52.
Eles são todos assim, bem desenhos desses que eu posso abraçar eles. Eles são bem desse tamanho do corpo, assim. E eles têm muito a ver com essa coisa dessa dança que vai gerando. Eles também têm uns 60 por 52. São muitas canetas que eu gasto. E como eu descobri que uma caneta Bic faz quantos quilômetros? Faz 2 quilômetros, eu acho, de linha reta. Então, por exemplo, esse vermelho aqui primeiro... Ai, opa! Gente, está subindo. Desculpa, gente. Passei pelo lado errado. Esse daqui eu acho que foram 12 canetas Bics. Então são muitos quilômetros de caneta Bic. Antes eu estava curtindo a onda de calcular a quilometragem dos desenhos, quantos quilômetros eu andei em cima deles. Aí é isso, assim, eles são todos dessa dimensão corporal. Esse era menor, tem 80 por 1,20. E aí eu não pude continuar calculando a quilometragem porque eu comecei a usar a caneta Nanquim, que aí já é outro cálculo, porque a caneta Bic ela vai apagando, que é uma coisa que eu acho legal também, só que as pessoas que compram não ficam tão felizes, né? Mas aí essa série aí é bem dançante, assim, eu fico horas, quase uma hipnose, assim, também, da linha. Aí tem essa série que chama Trama, que eu sinto que ela já vai para outro lugar, assim, que é menos o movimento do corpo, porque esses outros de antes, eu coloco na parede, né? Então minha relação é bem essa de peito, assim, né, com o desenho. Essa daqui eu já faço em cima da mesa é uma sensação, meio uma construção de uma pele, assim, sobre o papel. Ele fica, inclusive, com uma textura, assim, esse tanto de vezes que eu passo a caneta, tá vendo? Essas linhas são bem fininhas, é uma caneta nanquim bem fina, assim, que eu vou misturando as tintas, essas que você pode repor a tinta. E esses desenhos são todos bem longos, assim, eles são mais... são os mais demorados, assim, porque normalmente as minhas coisas são muito do instante mesmo. E aí eles são essa coisa meio corporal, né? Tudo vai tendo uma coisa meio, assim, essa coisa meio pele, pelo. Né, eu comecei a ter coragem de usar mais cor também, que isso foi surgindo aos poucos. Eu era bem obsessiva com preto e vermelho. E esses todos aqui eles têm 90 por 1,20 cada um deles. Aí eu sinto que também no meu trabalho tem essa questão, né? Eu vou para a linha e aí eu sinto que tem essa linha que vai também para o espaço. Que essa é uma série de fotografias que eu fiz com o meu amigo André Baumecker, que a gente teve essa ideia, né? A gente pôs um pratinho com uma tinta no chão e eu fiquei... foram 3 horas andando nesse círculo até formar essa linha, né? Aí tem esse detalhe aqui dos passos, né? Que eu sinto que é esse desejo de revelar esse movimento no mundo, né? Como se a gente pudesse criar desenhos com esse deslocamento mesmo. Esse meu amigo também é do circo, então a gente tem essa ideia dessa deriva, né? De criação desse território, assim, por onde passa e desse desenho que surge, né? E aí essa linha que vai para o espaço, e aí tem esse encontro, né, com as coisas, assim. Então cada lugar que eu vou habitando, né, nesse período que eu fico em cada espaço, eu tenho essa obsessão de caminhar, né? Eu faço caminhadas, eu caminho umas 4 horas por dia, assim mesmo, todos os dias. E eu vou encontrando coisas, elas vão aparecendo magicamente na minha frente. E aí esse dia eu encontrei essa cadeira, por exemplo. Eu gosto desse daqui, não sei, assim, foi um dia muito emocionante que
que essa cadeira saiu dançando aí no meio da praia. Ela estava aí um velhinho me falou, tira essa cadeira, alguma criança vai se machucar. E aí eu fui lá pegar ela, de repente, ela fez um desenho na hora que eu arrastei. Aí vira, assim, aí acontece isso. Então, eu sinto que, por isso que também eu trabalho essa coisa de ir para foto, né, para vídeo, é porque também é essa forma de registrar, né, esses encontros que eu me dedico a tê-los, né, assim, é a minha principal coisa, assim, é estar aberta a essas coisas do acaso. Então, aí essa linha também, ela passa para o corpo, assim, né? Eu tenho muito esse exercício de desenhar na pele, né? De escrever, de desenhar. E essa linha que ela vai na topografia do corpo também. Então, e aí tem essa coisa também, essa coisa da colheita, né? Que eu falo, dos encontros. Isso foi no período que eu morei em Cuba, no Alentejo, e tinha uma plantação de laranjas, onde eu morava, e aí eu comecei a fazer esses desenhos com essas laranjas que ficavam caídas ali, esse trabalho chama política cítrica, e aí esse primeiro desenho eu tirei essa foto, aí depois de 3 meses eu tirei essa outra, assim, então eu fiquei, esse exercício da linha que vai voltando para a paisagem, né, que vai se decompondo e se tornando parte dessa paisagem, que é um pouco o que eu costumo fazer em cada lugar que eu fico, né? Eu sinto que eu tenho esse jeito, esse lugar de, né? Eu sou estrangeira nos lugares que eu vou passando, mas eu também eu me dedico a estar no lugar até eu tenho esse ciclo de cada passagem, até que eu, tipo assim, eu vou ficando da cor do lugar. Eu vou pegando sol, eu vou... eu gosto de pegar os costumes um pouco de cada espaço que eu passo, assim. E aí tem essa série que é Sombra de Bicho, que eu tenho várias, né? Eu tenho várias variações dessa série, assim, com vários materiais diferentes, mas que tem a ver com esse corpo, assim, ele vai se atritando com o espaço em que passa, e e aí vai se decompondo com esses outros seres, né, que encontra, assim. Então tem essa coisa desse corpo humano com uma sombra de bicho, e e aí eu também ter essa questão de trabalhar esses escritos, assim, que às vezes vêm, e que eu gosto de colocar uns escritos que às vezes não tem tanto a ver com o desenho, mas eu gosto dessa esquisitice que dá, dessa composição, né, assim, que tem a ver muito com né, eu tenho muita essa coisa de estudar filosofia, que eu sinto que eu me desloca também, assim, que é uma das formas também de derivar, né, através do pensamento. Acontece muito desenho, né, através, eu acho, desses estudos. E aí, ser ponto de fuga e tramar distâncias. Eu acho que essa frase é uma frase que ela me acompanha, que eu sinto que eu fico buscando esses lugares, assim, em cada cidade que eu vou, assim, essa criação dessas distâncias através da caminhada, né? De você ir abrindo esses espaços que, ao mesmo tempo, você pode povoar, né? Desses encontros. Então, eu acho que a questão dessa solidão, assim, né? De se colocar na solidão, ela, né? No vazio, que é a condição de criação, assim. Então, todo lugar que eu chego, assim, eu fico... Eu não consigo, é engraçado que eu acho que eu já era isolada antes da pandemia, assim, porque
eu sinto que para criar precisa disso, né? Dessa expansão. E aí, esse daí é quando essa série do Sombra de Bicho, eu fui para achei essa ruína, né? Que é uma das coisas que eu sempre encontro em todos os lugares que eu passo, eu acabo encontrando uma ruína. E aí, eu acho que foi um exercício super interessante, assim, né? De como que chega nesse lugar que está aí se decompondo, de repente surge esse grito vermelho, assim, né, na paisagem, e esse lugar que está tão povoado também de outros seres, né? Foi muito interessante de conseguir expandir isso no espaço. Eu acho que também ganha muito, né? Assim, eu sinto que essa transposição do papel para o espaço, para o corpo, para o vídeo, eu vou repetindo isso, né, em cada um desses lugares e vai ganhando corpo. A sombra do cavalo sou eu. E aí tem agora essa série que é o livro de cavar conceito, que também é uma coisa que é bem contínua, né? Que não tem fim, cada hora eu vou achando um livro. E ela tem a ver com esse desejo de pegar a linguagem e dar de pensar esse hibridismo da palavra também, né? De deixar as narrativas serem atravessadas por outras narrativas e por outras... pelo corpo mesmo, né? Eu acho que de colocar o corpo no meio da linguagem e voltar, né? Eu tenho muito essa preocupação, assim. Aí tem o Bem e o Mal, o Livro da Terra. Eu tive já fiz vários desse livro, assim, aí eu ponho semente, vou regando, aí o livro vai desfazendo. E esse é o livro de cavar conceito primeiro que eu fiz. Esse chama o Livro do Enxerto. Esse é Corpo Concreto, que ele é um vestígio até da performance que eu tenho com a Brisa Marques, que é uma grande amiga, que é com Pedro Carneiro, também tem um músico que acompanha a gente. E aí eu faço esses livros, né? E aí cada uma tem uns 6 lápis, e a gente fica riscando até atravessar esse livro. E costuma demorar 1 hora e pouco. E aí é muito legal, porque a gente vai riscando, o lápis vai quebrando, vai diminuindo, a gente vai com estilete, né, apontando ele, e aí é muito engraçado esse lápis que vai entrando para dentro dessa vagina quase, né, e vai sumindo lá dentro, e ela vai virando essa fenda. E essa foi quando a gente fez ali no Spunk, isso foi 2018. E também foi uma experiência que foi bem interessante, assim, a gente fez em vários lugares já. Bom, aí esse daqui é uma animação que eu fiz agora, que eu vou mostrar para vocês, que chama Matéria Mistério, que é uma animação de carvão. E deixa eu compartilhar de novo. Compartilhar com som. Vamos ver se vai. Deixa eu ver. Opa, desculpa. É uma aventura essa parte. Vamos ver. Clarice, não está passando, não. Não? Não. Ai, meu Deus. Esse trem... Ficou congelado. Ficou... Não tá passando, então vamos tentar mais uma vez. Vamos ver se vai.
Compartilhar tela. Deixa eu ver. Ver se agora vai. Foi? Foi. E... Aí, essa animação, ela foi um exercício bem interessante, assim, né? Porque demora, né? É uma coisa que demora. Só que eu faço sempre... Meu método, ele é completamente analógico, assim. Tudo que eu faço de edição é sempre essa coisa quase manual mesmo, sabe? E, então eu já posso... Eu vou ter que compartilhar, mas eu preciso de compartilhar a tela do vídeo, que eu vou mostrar esse que eu fiz na época do Eugênio, que ele me deu uma aula com a Dani Maura, e que foi também uma coisa que foi um momento muito importante, assim, para mim, de... Deixa eu ver se vai passar. Ai, meu Deus, não vai passar. Ele não está passando. Poxa vida. O que será que aconteceu? Uai, mas ele estava passando. Tava? Por que Uai, tá? nos testes, lembra? Pois é, passou. Deixa eu ver, eu vou abrir ele aqui de novo. Que ele é bem, assim, um vídeo bem circense, assim, eu acho, da minha coisa, que eu adoro. Eu vou abrir aqui rapidinho, que ele tá fácil. Vamos lá, deixa eu compartilhar de novo. Essa parte é sempre uma aventura. Compartilhar. Vamos ver se agora vai. Foi? Sim. Foi.
Aí esse livro do peito, ele foi uma emoção, assim, porque eu comecei, nessa época, a sair com ele quando eu ia em bar, de noite, assim, eu levava ele e as pessoas ficavam vestindo ele, ou seja, desvestindo as roupas para vestir ele e tirar foto. Então as pessoas iam ficando peladas, assim, no meio da rua. Foi uma coisa, assim, para mim. E elas não tinham constrangimento, foi tão curioso, assim, esse processo. Bom, vamos seguir para o próximo, deixa eu ver. Eu vou mostrar mais um vídeo, que é compartilhar, que também é dessa questão né, do corpo com a palavra e essa performance para a câmera, né, que eu acho que eu também trabalho muito. Aí, bom, acho que, deixa eu ver o que mais, acho que é isso que eu tinha um livro, é. Aí tem os cacos reais que eu estava querendo mostrar, que eu vou compartilhar com vocês também, que é uma série que eu tenho feito, que ela também é uma coisa que eu um dia achei um caco de espelho na rua, e aí eu comecei a filmar a rua com esses caquinhos, assim, então virou uma outra obsessão, assim, da minha vida, e eu tenho, tipo, sei lá, uns 200 videozinhos desse. Gente, calma aí. Vou voltar aqui. E essa série, ela tem a ver com essa coisa de também de sair para a rua para esperar algum acontecimento, né? Então, eu vou esperando esses instantes, assim, e eu repito os trajetos todos os dias e até eu exaurir, assim, o que aquele lugar pode me dar de encontro, assim. Eu sinto. Aí, de repente, eu desvio para outro caminho, e aí eu vou achando outras coisas. E nisso eu vou fazendo esses vários cacos, assim. Agora eu estou no processo de entender um pouco o que é, como que eu monto eles também, assim, que eu acho que eles... eu fico querendo pensar, assim, um pouco como compor esses acontecimentos, assim, que de alguma forma... Porque essa tela, assim, né, ele é filmado em pé e
eu acho que dá para casar com vários videozinhos desses, assim, e achar simultaneidades, porque é impressionante como que os encontros eles vão se dando, assim, magicamente, sabe? E, e é isso, eu acho que eu mostrei as coisas que eu tinha aqui para mostrar, e vocês podem me perguntar. Clarice, muito obrigada. Foi maravilhoso ver. Algumas coisas eu conheci, outras não. Eu fiquei aqui muito pensando, assim, já pegando a palavra antes de mais, não sei se, né, quando as pessoas forem se manifestar, mas já fazendo um comentário antes, eu acho que a palavra encontro, ela faz muito parte, assim, do seu trabalho, né? Pelo menos você mencionou essa palavra várias vezes. E eu fiquei pensando que isso é muito bonito e muito do desenho, porque o desenho, ele é um grande encontro, né? Do objeto, ou do lápis, ou daquilo que eu vou usar para desenhar, para escrever, para, né, para traduzir em imagem o sentimento, algo que pertence ao corpo e que vai habitar um outro corpo, né, que seja o papel ou o espaço, mas para isso precisa de ter um encontro. Então eu queria, às vezes, assim, te perguntar se como que acontece isso, né? Se esses múltiplos encontros para você, esse olhar parece que sempre atento e vigilante para o encontro, né? Como se você estivesse esperando sempre esse encontro cotidianamente. Essa seria uma coisa. Eu fiquei pensando também que me deu vontade de saber como que aconteceu essa história assim do circo e do desenho, porque eu acho que você desenha o tempo todo, né? Você desenha com o corpo, você desenha com o reflexo e a linha que acompanha seu corpo, né? Pelo movimento, e é como se num dado momento isso e num instante não basta e você se consome pelo papel, aí quando está no papel não basta, você volta para o corpo num eterno movimento, né? Então, talvez ouvir um pouquinho mais de você dessas duas coisas. O pessoal começou a escrever aqui. Então, essa coisa do encontro, pois é, ela é... Eu acho que tem muito a ver com essa coisa de, essa coisa de apresentar, não sei. Bom, eu sinto que o encontro tem mais encontro, é menos com pessoas e mais com outras existências, assim, no fim das contas, sabe? O meu procedimento até, mas tá essa coisa da escuta, né? Eu acho que me colocar na escuta do movimento é uma abertura, assim, eu acho, que eu pratico muito, assim. E que eu sinto que tem muito a ver com isso do circo também, por conta dessa coisa de ir para vários lugares, né? E aí nisso sempre tem esse inesperado, esse tanto de coisas novas, né? De cheiros, línguas, pessoas então eu acho que eu fui aprendendo a colecionar isso em todas as turnês que eu fiz ao longo desses muitos anos. Então, meio que virou minha forma de ir buscando, sabe? Eu vou buscando observar, assim, e vai aparecendo sempre, assim, impressionante, mano. E eu acho que é justamente estar atento a isso, né? Essa escuta. E a outra pergunta... Não, que você talvez falou? tenha um pouco também desse encontro que é encontrado, né? Você encontra as coisas, mas as coisas também te encontram num dado momento, eu acho, né? Elas me encontram. E elas me encontram demais, é impressionante. E eu acho que essa coisa do desenho também é muito doido, assim, que no circo tem isso, assim, de você repete as mesmas coisas, né? Tipo, o truque tal. Então, eu sempre saio com o meu joelho sujo, meu joelho direito, porque eu me ajoelho em cima de uma coisa e ela marca. Aí a bolinha passa aqui, então sempre fica sujo aqui. Então, eu acho que esse tipo do trajeto que fica, né? Das coisas que você repete e como que eles vão ficando no corpo, isso era constante, né? Eu sujo, eu encosto no meu amigo no mesmo lugar, o suor dele. Aí a blusa, ela fica amarelada no lugar, depois de muitos anos.
Então tem isso, assim, né? E aí eu acho que eu fico nessa busca sempre dessas coisas. E o desenho vem muito daí também. Atenta a esses acasos, encontros, né? Não, a outra pergunta é como que aconteceu assim, não pensar quem veio primeiro se é o desenho ou o circo, mas como que aconteceu, se um nasceu do outro, como que é essa conversa? Eu não sei, eu acho que ele sempre foi muito paralelo, assim, eu acho que dessa coisa da presença constante, né, que é o desenho, sei lá, a minha irmã sempre me dava cadernos de desenho, ela estudava desenho, ela é 9 anos mais velha. Então, eu sempre tive diário de desenho, né? Então, essa coisa de todo dia é desde sei lá, da minha infância. E aí eu acho que junto nisso, nas turnês, e aí eu acho que sempre foi sendo uma coisa junta, assim. Eu não acho que ninguém veio antes. Então, meu circo começou com 14, então, assim, é uma coisa meio... que eles foram paralelos E mesmo. é engraçado que pensando naquele seu trabalho de linhas das canetas, né? É impressionante como eu acho que ele fala muito de você, né? Nesse caminhar constante, sem um destino, mas com muitos pontos a serem encontrados, né? E você vai circundando e você circunda essa linha com o corpo, mas parece que é atrelada e misturada com a sua existência, como uma necessidade, não sei. Como uma necessidade, eu não consigo separar, assim, às vezes eu fico até, gente, eu preciso de, né, separar o meu trabalho, mas assim, é porque realmente, eu teve um momento há pouco tempo que eu entendi que eu podia escolher isso, assim, eu escolhi que era isso mesmo, todos os dias, e é o que mais importa, Uhum. é desenhar, é mover essa linha, Ai, na que bom. verdade. Bom, tem uma pessoa aqui na fila de espera que é o Eugênio, que quer fazer uma pergunta. Ótimo. Vou começar falando de boca cheia, eu estou almoçando. Clarice, enquanto você falava, eu fiz ginástica e depois almocei. E achei ótimo sair com o iPad caminhando assim pelos lugares, né, que eu uso de apoio. E a Uhum. ginástica, o seu desenho funciona muito bem em movimento, assim. É. Bom, enfim, adorei te ver, né, assim, de ver o seu trabalho, uma beleza. Ele tem um frescor de juventude, mas uma juventude que é antiga, porque ela é analógica, de certa maneira. Eu tenho lidado muito, né? Lido muito com pessoas muito jovens, e eu acho que a juventude atualmente é uma juventude velha, cansada, Uhum. e totalmente, é, é, como a gente diz, aquele corpo parado. Esqueci o nome, mas um corpo que não se movimenta, que não se move, né? Que está parado ali diante de uma telinha, né? E a vida passa ali, com o movimento dos dedos. E eu acho interessante que o seu trabalho ele tem a ver com deslocamento, né, com percepções, né, busca de novas percepções. Acho lindo você ir para Cuba catar laranja, né? Aí fico pensando, quando um bolsominion vier me encher o saco para ir para Cuba, eu falo, não, eu vou para lá e vou catar laranja, porque é possível ter uma iluminação ali, né, assim, nessa prática, né, comunitária. Uhum. Bom, enfim, mas a pergunta que eu tenho para fazer para você, que eu acho interessante na sua fala, eu acho que você destacou muito a técnica, né? A questão da técnica. E eu fico pensando, né? Você vem do circo, e eu tive alguma experiência na dança, e nessas situações, a técnica para a gente, ela é, de certa maneira, uma sobrevivência, né? Porque você precisa preservar seu corpo, né? Você não vai pular de um lugar para o outro sem saber como fazer, né? Assim, e sem entender os limites, né, do seu próprio corpo e de como você vai usá-lo para potencializar isso. Então, para mim, a técnica ela tem esse lugar também da preservação, né? Assim, ela é algo que preserva em vários aspectos, né? Não só a preservação de um aspecto cultural, né, como a prática,
mas também de uma preservação de você se entender, né? Entender os seus limites e saber até onde é que você pode ir, né? E o tanto que você pode expandir, né? Eu acho isso muito legal. E eu vejo isso muito no seu trabalho. Eu acho que ele não é um trabalho preguiçoso e confortável, né? Eu acho que ele não descansa nos seus ganhos, né? Ele vai se modificando, e por isso que eu vejo esse frescor nele, que eu gosto tanto. Mas aí eu queria que você pensasse, né, falasse um pouco, né, se você tiver afim, dessa relação, né? Eu sou um professor que trabalha com disciplina que lida com técnica. E muitas vezes eu vejo uma dificuldade das pessoas, uma certa preguiça, né? Assim, tipo, né, vou ter que fazer isso, né? Assim, eu não sou assim, né? Tipo, em algum momento eu tenho que fazer 50 abdominais para dar conta da minha coluna, né? Assim. Mas isso não quer dizer que eu estou querendo fazer, estou interessado em abdominais, estou interessado em transcender enquanto humano, né? Estou interessado em uma transcendência. Então, como é que você veria, né, essa aproximação entre essas duas situações de técnica? Porque eu tive uma surpresa muito bonita, né, de ver que no desenho também ele tem uma consistência técnica, né? Assim, não é um desenho que vem do nada, né? Ele vem de um estudo, de uma prática. Então, me fala um pouco sobre isso, por favor. Sim, pois é. Nossa, isso da técnica, eu fico pensando muito em como que eu acho que porque a técnica ela cria também essa ilusão, né? Eu fico pensando que eu acho que cada técnica que você vai, você constrói uma ilusão de um mundo, né? De uma visão, do ponto de vista, assim. Então, por exemplo, esses desenhos de grafite, né? Que eles têm uma coisa mais técnica, assim. Eu sinto que é justamente nesse lugar, assim, porque igual quando você faz mágica. Quando você faz mágica, você precisa de você mesmo cair na sua ilusão da coisa para você poder fazer para o outro. Se você não acredita, o outro não vai ver. Ele vai ver o truque acontecer e você não quer que ele veja o truque acontecendo. Você quer que ele fique na ilusão. Então eu fico pensando nesse procedimento assim de você tem que de fazer essa técnica para você mesmo sentir a coisa, você tem que sentir aquilo que você está fazendo, né? Então, eu acho que tem esse aprofundamento ali nesse lugar. Porque eu acho que a gente vive na ilusão, a gente precisa ter essa ilusão, a gente vive dela, mas a gente tem que saber, que eu acho que é isso também das técnicas, né? Técnica corporal. A gente sabe que aquilo dali é um truque, né? É um truque técnico, mas você tem que acreditar nele, senão ninguém vai acreditar. Então, eu acho que também tem isso assim na técnica que é muito legal, assim, né? O circo mesmo, se você não faz uma técnica exata, você pode cair e morrer, né? Então, tipo, é muito sério, assim. E eu sinto que nesse processo eu levo muito a sério isso, assim, de fazer essa ilusão acontecer e sabendo que é uma ilusão. Então tem esse jogo, assim. E sei, acho que é isso, assim. Tem isso. É isso, adorei. Técnica próxima da mágica, né? Gostei desse seu ponto de vista, né? Muito Nossa, obrigado, Flávia. de nada. Não pode falar, te interrompi. Não, é porque isso é mesmo, é uma questão que eu penso muito nisso, assim. Porque você tem que acreditar no que você faz, né? Tem esse lugar, assim, de levar a sério mesmo. Isso é a vida, né? Tipo assim, não é para perder tempo, né? Você não tá aí. Nem é perder tempo, porque perder tempo também é bom. Você ganha tempo, às vezes, perdendo tempo, mas fazer as coisas pensando que é sua vida, né? Eu penso muito nisso. Obrigadão, um beijo grande. Beijo.
É engraçado que você falou essa questão do risco, né? De correr o risco do circo e de disposição do corpo, né? A todo momento você se entrega a um movimento que é necessário plena consciência, e eu acho que, como que eu vou falar, um reconhecimento de si, você tem que estar bem com você mesma para fazer algumas coisas do malabarismo, algumas práticas que, como você mesmo disse, colocam em risco. Então, é uma atenção assim importante, né? E isso causa um desgaste físico também. Acontece isso com essa sua atenção no desenho também? Porque eu acho que você, eu lembro de você falar das suas caminhadas, né, na aula, e desse seu olhar sempre atento, até mesmo para essas colheitas, né, para esses objetos que se colocam no seu caminho, que você acaba recuperando e associando ao seu trabalho. Você sente um pouco dessa tensão, desse risco, sabe? Mesmo, claro, que não proporcionalmente a um risco de vida iminente, mas essa atenção concisa com o desenho, assim. Sim, sim. Nossa, acho que super, super acontece também, assim. E porque é isso, eu vou no... O meu procedimento, ele é muito corporal, assim, né? Então, inclusive, é muito engraçado que eu tenho pensado muito nisso, assim, porque eu me alimento, me nutre demais cada coisa que eu vou fazendo, né? E aí eu não paro. E aí eu comecei outro dia, alguém me falou assim, você lembra como é no circo? Se você repete tanto, você machuca, você fica com tendinite, né? Sua mão fica toda destruída. Então, você pode lembrar que talvez você também possa fazer isso, porque corporal, tudo isso que eu faço demanda muita energia, né? Porque eu realmente me desloco, eu gosto eu não gosto do conforto, eu gosto de me colocar nessas situações que elas são elas movem, sabe? Elas me exigem corpo mesmo, presença. E aí, tipo assim, É o limite. e aí eu vou passando, porque eu tenho muita energia, porque eu vou me nutrindo, eu vou me alimentando, mas eu tenho observado que esse semestre eu estou aprendendo mesmo sobre isso, assim, que parar um pouco mais em cada um desses movimentos que eu faço, em vez de saltar toda hora para o próximo desenho, para o próximo vídeo, eu respirar um pouco, olhar, absorver um pouco mais e ir para o próximo, assim, porque eu não acho que é uma questão de eu agora eu vou escolher que eu vou fazer só uma coisa, porque para mim não faz sentido eu fazer só uma coisa, porque me interessa eu me encantar pela coisa que vem próximo. Então, mas eu acho que tem esse cuidado corporal, agora que eu tenho 34 anos, que eu estou começando a ficar mais cansada de saltar tanto de né, de uma técnica para outra, assim, porque realmente exige, eu sinto que exige, cansa e arrisca, né? Assim, tem um risco. Porque eu me coloco a experimentar mesmo, assim, né? Eu acho que em questões internas mesmo, assim, tudo isso é uma... É como se eu me sinto questionando eu mesmo o tempo inteiro enquanto eu vou fazendo essas coisas, sabe? Também tem esse lugar, assim. Então, é mental também. Sim, sim. Eu estava tentando procurar aqui para falar que eu sinto que o Marchex pode perguntar. Que Chiharu Shiota, que é uma artista japonesa, ela fala que a linha é como o universo, nós não podemos segui-la. E às vezes eu tenho um pouco assim essa sensação, como se estivesse, né, colocando algo na sua frente e você só responde sim, eu estou indo, numa busca constante, está ali puxando a linha, seguindo e seguindo e seguindo. Márcio, pode falar sim. Oi, oi, me ouvindo? Oi, tô... Ei, Clá, saudade, Ei, muito. delícia de te ouvir. Tanta Que coisa bom. boa, né? E assim, acho que uma impressão que fica nítida, e
é quase um trocadilho, mas que corpo de trabalho, né? E o corpo no trabalho, o corpo que trabalha a partir do desenho. Eu, antes de fazer a minha pergunta, que é mais uma curiosidade, deu vontade de ler um pedacinho de um fragmento que o Van Gogh, ele pergunta, ele fala sobre desenho, ele fala assim, né? O que é desenhar? Como o conseguimos? Aí ele mesmo fala, né? É a ação de abrir-se através de um muro de ferro invisível, que parece encontrar-se entre o que sentimos e o que podemos. E depois, eu acho que toda a sua fala me trouxe também uma frase do Sartre, que eu estava lendo a imaginação para uma questão da tese, e o Sartre fala assim: não há pensamento que não esteja manchado pelo corporal, né? No seu caso, vendo a sua apresentação, dá para quase fazer um trocadilho e colocar: não há desenho que não esteja manchado pelo corporal. Isso é muito bacana de ver, né? É, vendo também as representações, a forma como você lida com suporte, materiais, é muito bacana e as relações que vai vindo de referências, por exemplo, pensei nos desenhos do Tunga, aqueles desenhos que ele empilha, aqueles corpos todos, e vejo esse empilhamento no teu trabalho. Pensei na Maria Martins como escultora, e aquele corpo estranho, amorfo, que vai se transformando em outras coisas. Pensei no Francis Bacon, que tem uma distorção do corpo também, que é muito interessante na figuração, e eu acho que eu vejo um pouco dessa distorção no teu trabalho. E as animações, o Kentridge, né? Não tem como não pensar no William Kentridge, nesse processo de apagar, refazer, filmar, e que tem a ver com o processo de corpo na rua, de corpo na paisagem, de corpo no espaço. E aí eu fiquei com curiosidade de saber o que você tem olhado de artista, textos que você tem lido, como que você alimenta esse pensamento do corpo com o desenho. E aí uma última referência, que inclusive eu conheci por causa da Raquel Nava, que é uma artista de Brasília. Ela postou esses dias atrás uma senhorinha que eu não conhecia, chamada Maria Reich, e ela, se eu não me engano, ela vai varrendo o deserto de Nazca e fazendo desenhos, assim, uma coisa muito parecida com esse gesto de deambular, né, pela paisagem. Então, eu fiquei com vontade de te ouvir falar das tuas referências, assim, porque o processo dentro do teu trabalho, a gente vai vendo, é muito nítido, dá para ver esse corpo trabalhando, né, e esse corpo também que é requisitado de quem vê, né, de quem vê o trabalho. O exemplo, o livro do peito, como que ele instiga uma participação, uma desinibição, né? Você mesmo falou que as pessoas não ficavam tímidas. Então, acho que tem uma ativação de uma consciência corporal, que talvez o circo, né, te ajuda muito a trazer isso para o desenho. E aí deu vontade de saber, né, quais as referências que alimentam esse pensamento corporal, esse pensamento do desenho. E é isso, obrigado, que lindo. O Márcio, como é que escreve? Quem é essa artista? Maria, o quê? Como escreve? Vou escrever o nome aqui no chat. Tá, beleza, obrigada. Imagina. Então, referências. Então, o William Kent, ele é tipo assim, desde o início dos tempos, assim. Eu acho que essa coisa de experimentar e o processo ir dizendo, né? Eu lembro quando eu vi uma vez ele falando nesse vídeo que ele não cria roteiros, né? E que a experiência da coisa vai conduzindo. Então, ele me libertou muito quando eu ouvi ele falando disso. E dessa experiência com material, né? Com matéria, com pegar mesmo com a coisa suja e você colocar o corpo lá relacionando com o desenho, né? Então, acho que ele é realmente uma coisa, assim. Eu sinto que a Louise Bourgeois, ela também tem muita coisa, assim, dela, assim. Eu acho que as séries, aqueles trabalhos com aquelas mãos, assim, vermelho, que também tem muito. Não, a Louise Bourgeois, muita coisa, assim, eu acho, que vai vindo aos poucos até, né? Porque ela tem tanta coisa, né? Ela é todo um universo, assim. Eu sinto que eu tenho também, deixa eu ver o que mais de referência, assim, das artes visuais. Eu tinha até, outro dia eu anotei umas coisas aqui, vou ver se eu vou achar, porque eu me esqueço, gente. Ô, Clarice, em que medida a Júlia
te Nossa. influencia? Como é que é? Fala um pouco. Eu nunca vi você falar disso. É até difícil, porque, na verdade, difícil não, é o mais fácil. Eu ia chegar até nela, porque a minha irmã, eu cresci... Só vou interferir um pouquinho, porque tem a Júlia e a Gilda, né? A Pois mãe e a irmã. é. São desenhistas. Eu ia falar a mesma coisa da Gilda. Então, assim, esses dois seres, né, assim, da minha vida, a minha irmã tem essa presença que é muito... Porque eu sempre acompanhei, né, tipo assim, quando eu adolescente, ela fazia mestrado, ela lia do mestrado dela para mim, então, Deleuze, Clarice Lispector, tipo assim, eu me chamo Clarice, porque minha irmã também tinha uma coisa que ela amava os livros da Clarice Lispector, ela pôs meu nome de Clarice, e aí tem, tipo assim, eu sempre escutei ela falando, ela lendo, eu ficava, ela me levava para aula na Guinhar, eu ia adolescente na aula na Guinhar, então assim, aí a coisa do vermelho, da linha, né, assim, obviamente, ela tem tudo de alguma forma, assim, porque a gente é muito junta, então, em vários aspectos, inclusive as minhas referências todas, né, assim, de filosofia, né, foi minha irmã que foi me dando, assim, por exemplo, Daniel Lins, que é um vídeo, Daniel Lins e Cláudio Piano, são dois filósofos, um que fala da alegria como força revolucionária e outro que fala da liberdade de pensamento Spinoza. Tipo assim, isso eu escuto desde que ela me deu, assim, que são palestras, eu posso falar de cor, assim, e entrou no meu desenho e no meu modo de pensar o mundo completamente, assim. Então, ela é a minha grande referência, absolutamente. E tem essa coisa engraçada, minha mãe também tem esse trabalho com a mão, né, com esse fazer da matéria, assim, que as duas têm muito forte, né? Então, eu acho que isso passou para mim, assim, completamente. E é isso, a minha irmã é minha maior interlocução, assim, a gente se troca muito, assim, e eu sinto que depois de um tempo também, acaba que eu contamino ela de alguma forma, ela me contamina muito, e eu sinto que teve até um momento que eu quando eu fui para Portugal, foi um distanciamento, assim, um pouco, para eu também entender, eu também tenho o meu aqui também, que não é tão misturado, sabe? Teve esse momento, assim, né? Mas é uma presença de uma interlocução muito maravilhosa, assim, não é uma sorte de escuta. Hoje mesmo eu vim conversando com ela por aí, falando sobre o circo e o desenho, e é isso, assim. Aí a minha irmã também, através dela, foi muito a Ana Mendieta, assim, que eu acho que também tem essa coisa desse corpo terra, né? Corpo que se decompõe, essa coisa vida e morte, que também me move muito. Tem a Grace Passou. Grace Passou é uma imensa referência nesses procedimentos que ela tem, né, da dramaturgia, de construir os espetáculos. Ela sempre tem algo que salta, assim, né? Tem um truque de uma matéria que, eu não sei se vocês já viram as peças do Espanca, mas é para mim uma grande referência, porque eu também acompanhei, eu fui casada com um integrante desse grupo de teatro, então eu fui contra a regra às vezes até, mas eu vi milhões de vezes por 6 anos, então eu acho que também é uma referência muito grande. Wim Wenders é uma referência muito grande, cinema, né, no geral, assim, eu tive... Então, essa coisa que está vindo muito agora, assim, eu comecei a trabalhar em alguns filmes, eu tenho trabalhado, assim, em várias posições no cinema, mas assistente de arte eu tenho feito, assim, agora eu estou no segundo de assistente de arte, mas que também tem a ver com o Pablo Lobato, né, que também é o marido da minha irmã, que eu morei com eles por muitos anos da minha vida, então essa coisa dele também, assim, eu acho que é muito presente, essa coisa do vídeo, né? Inclusive, a primeira vez que eu fiz uma animação foi ele que fez comigo, quando eu entrei em 2006.
deixa eu ver quem mais. Agnes Varda também, desse cinema processo, né? Dessa coisa que é quase um rascunho, assim, né? O cinema dela, que eu sinto que eu gosto de deixar um pouco de não esconder muito o que eu tô, né? Aquela coisa manual, tosca ali, de deixar, assim, um pouco, e deixando o processo ser evidenciado, assim, de alguma forma. Mas, assim, eu acho que eu tenho, do pensamento, tem muito Deleuze, Kazuo, o Fugante, então acho que todo esse pensamento dessa regional aí, e muito, eu adoro antropologia, eu estudo muito antropologia, essa coisa do outro, da alteridade, né, assim, também me move muito a desenhar tudo isso. Desenhar para você é uma necessidade? Completamente, é tipo comer. Que bom. Eu preciso. E eu vou precisando de um desenho, tipo assim, eu tô começando a precisar de desenho de carvão de novo, sabe? Aí, às vezes, eu preciso de uma coisa mais linha, mais limpa, mais concentrada, mas agora eu tô precisando de uma coisa mais... Então, e eu também tô querendo comprar uma tinta a óleo, sabe? Para ter uma matéria com cor, camada. Então, é realmente necessidade, assim. O Clarice, eu fico muito impressionada toda vez que você fala com a vitalidade, tanto do trabalho quanto da sua pessoa, assim. Da outra vez, esse mês passado, não sei se foi esse mês passado ou o primeiro semestre do ano passado, ela foi numa disciplina minha também, fazer uma fala, e é impressionante, assim, isso que o Eugênio falou, é uma vitalidade, assim, que é muito contagiante, e que a gente sente no trabalho. O trabalho tem uma força muito impressionante. Agora, dessa vez, você falou uma coisa que eu achei tão bacana, essa questão da técnica, porque às vezes eu fico me perguntando, me questionando isso, os alunos também questionam muito isso, às vezes, que você fala... Você tem um apuro técnico que te permite fazer, por exemplo, aqueles primeiros desenhos que você mostrou, uma técnica de desenho que você faz, você dá a ilusão, né? Você consegue criar aquela ilusão de volume, então você tem toda essa técnica que te permite fazer isso. E, ao mesmo tempo, você fala que você usa alguns materiais que você não sabe da técnica e que o não saber da técnica é que é o interessante, porque aí você dá uma virada nisso, assim, porque, de repente, a gente não saber a técnica, né, assim, certa para a aplicação daquele material, vai permitir com que a gente descubra novas coisas, né? Então, é esse jogo entre esse uso da técnica mesmo, assim, e o aceitar não saber a técnica para produzir uma coisa nova, né? Eu achei muito legal isso, muito, muito, muito bacana, assim. Eu estou vivenciando isso agora com a tinta a óleo, porque eu não sou pintora, não sei pintar, e peguei a tinta a óleo e estou trabalhando. Então, assim, no início eu fiquei assim, nossa, mas o que vão dizer? Eu não sei pintar. Eu falei, mas é isso mesmo que eu quero, eu não sei, então eu vou fazer o que eu não sei. É desse jeito que não é mais ou menos isso? Exatamente, porque a técnica não é um problema, né? Coitada da técnica, ela tá lá. O problema é como você usa ela, né? Porque, assim, ela pode ser ótima, mas ela pode te aprisionar. Então, é essa coisa, né? Eu me senti muito aprisionada na técnica do malabares. E, ao mesmo tempo, aí, de repente, era só virar, assim, olhar de outro jeito. Aí, ó, nossa! E aí, eu acho que é um pouco isso, assim. Mas ela pode te libertar também, porque se você não tivesse, por exemplo, a capacidade técnica para fazer volume, luz e sombra, você não tinha feito esses desenhos últimos. Então, é uma libertação também. É uma libertação, porque para eu conseguir dizer algumas coisas, eu precisava que fosse um corpo, que você olhasse assim, isso daí é um ombro, né?
Então, assim, para eu conseguir fazer, eu fiquei pensando muito nisso, assim, aqui eu preciso de ter essa técnica, preciso mesmo, senão eu não vou conseguir chegar onde eu quero. E é isso, aí isso vai movendo, né? Tipo assim, eu sinto que agora eu quero fazer vídeos mais longos, então eu vou ter que aprender uma edição, eu vou instalar aqui no meu computador um Premiere, então assim, aí eu vou aprender, porque eu precisei, aí vai atrás, Sim. né? E aí é levar a sério o que você faz, né? Por isso que eu acho que tem uma seriedade, assim, pô, é todo dia, tem que cuidar, tem que alimentar a coisa, né? Nutrir o corpo. Muito bom. Eu acho que também tem muito essa questão de estar atenta, né? Você está sempre atenta. Sei lá, até pela questão do circo, né? Como a gente estava falando antes, você tem que estar sempre ali, você tem que estar ali, né? De corpo. A questão da presença, né, Camila? O corpo presente, a qualidade de presença. E aí a técnica, ela fica a seu serviço, né? E não você a serviço da técnica, né? Uhum. Exatamente. Tem aqui no início, a Andrea tinha colocado sobre a frase nascer é um incêndio ao contrário, que é belíssima. Ela falou que é do Marcelo Ariel. Marcelo Ariel, exatamente. É um poeta? Ele é um poeta e ele fala isso, que não é... Eu não vivo a vida, é a vida que me vive. Então é isso também. Eu não é que eu tenho um corpo, é o corpo que me tem. Então eu fico pensando essas trocas, assim, né? Que eu acho que é um pouco por aí, assim. Né? Não é eu que poesio, é a vida que me poesia. Então tá nessa escuta, assim. Ô, gente, mas o Zeca Pagodinho também fala isso, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nunca duvidei. Não é? Pois é. Sabedorias. Exatamente. Tem uma outra coisa aqui. Vida leva eu. Ia ficar gravado. Bom, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero falar só, não quero perguntar, não. Eu queria mais agradecer, porque nessa partilha, assim, da Clarice, né? Ver o trabalho, mas o trabalho é você, né? Ver você falando e ver o seu trabalho, né? Dá vontade de fazer também, né? É gostoso quando você vê o trabalho de alguém, e vê a conversa, a fala de alguém que te fala assim, nossa, eu quero fazer alguma coisa que não chegue perto nisso, né? Porque vai ocupar sempre outro lugar, mas que é gostoso, né? Que te dá tesão de fazer, de explorar, de fazer coisas que você não sabe, fazer coisas que você sabe também. Então é mais um obrigado, né? Ai, que bom. Feliz. Tem que ter, né, gente? Desejo. Seguir desejando, assim. E eu acho, Heitor, que é porque a Clarice ela tem uma coisa nela natural, que é uma generosidade natural, assim. Ela se coloca, é o corpo dela que está desenhando, que está falando, que está entregando, que está... Então é uma generosidade tão grande que a gente fica acabou querendo levantar e trabalhar. Que bom. Tem isso, tem medo também, né, de explorar. Pois é. Isso tudo é generosidade com ela mesma e com a gente, né? Que bom, nó. Isso. É um trabalho energético, né? A gente sente a energia do trabalho. É forte, assim, é pulsante. Bacana demais, Clarice. Obrigada. Obrigada, Liz. Posso falar? Claro. Deixa eu ligar aqui minha câmera. Oba. Não, então, é lindo mesmo ver a Clarice falando o trabalho dela, super forte. E eu sinto também que tem uma coisa que acho que que ainda não foi falado, que tem uma coisa do circo, né? Que o circo ele tem uma coisa lúdica também, né? Do prazer e do risco, né? E essa coragem, né? Que tem que ter também para você, não para quem faz, né?
que é um risco todo dia, né? Trapézio, corda bamba, né? Todas essas coisas, até malabarismo. É uma coisa de contenção e de muita tensão e de muita, como é que fala? Concentração, né, para fazer. E toda essa coragem, eu acho que você está levando para o desenho também, né? Não essa tensão, mas essa força, né? Esse vigor. Muito lindo, adorei ver. Obrigada. Que alegria. Nossa, pois é, tem isso muito, eu acho mesmo. E é doido isso da coragem, né? Desse se jogar, né? Porque eu acho que no circo esses movimentos que são contrários, né? Tipo assim, é o cuidado, mas você tem que se lançar, né? Tem esse momento assim, então eu acho que é sempre esse jogo, né? De andar de mão dada com medo, né? Assim, de alguma forma, e se arriscando nessas coisas, né? Acho que sim, tem a ver com isso. E... Nossa, a Isaura, que eu ia nas suas aulas com a minha irmã, eu me lembro, algumas vezes. Da minha mãe também, eu acho que eu fui já. Talvez das duas, né? Da Clarice e da sua mãe. Mais tempo ainda, você era bem pequenininha, pequena, né? Quantos anos? Uai, eu Deve devia estar ter... com uns 13, 12. Não é? Bacana demais. Seguir sempre fez parte da sua vida, né? Assim, você seguia seu desejo, né? Acima de tudo. Mais alguém? Bom, eu quero falar que eu adorei, te agradecer demais, Clarice, por ter aceitado, pela generosidade mesmo de ter falado, te parabenizar pelo lindo trabalho, esse último que eu estou ficando cada vez mais encantada, que a gente acaba acompanhando pelas redes sociais, né, os desenhos, e assim, desejar tudo de bom, que o desenho seja sempre o seu guia, que eu acho que é o grande ganho da nossa vida, assim, de artista, né? Não sei, Letícia, quer falar alguma coisa? A Andrea está sem microfone, né? O Andrea está aí? Eu só quero agradecer mais uma vez. E que eu tenha que agradecer outras vezes, porque ainda vai continuar, viu, dona Clarice? Vamos que vamos. Que a gente tenha mais encontros, que em breve a gente possa, né, ter um contato de vida normal, né? Que a gente sente tanta falta. A Andrea falou que está sem microfone, que está agradecendo também. Obrigada. Nossa, gente, muito obrigada. Foi um desafio. Sempre é. Para nós foi um presente. Foi um presente. Foi maravilhoso. Te ver. Obrigada demais. Obrigada. Então é isso. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Clarice. Deixa eu ver se tem mais alguém. A Fátima e o Márcio agradecendo, falando que foi maravilhoso, muito legal. É isso, que o desenho e o movimento esteja sempre ao seu lado. Assim seja, para todos.